Então, de acordo com Hebreus, capítulo 13, versículo 17, nós temos aqui o seguinte: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não lhes seria útil. Eu queria saber dos irmãos aqui, quem tem uma versão diferente dessa, porque existem umas 3 que eu conheço, né? Então vamos lá. Quem aí tem diferente do que eu li? Hebreus 13, 17. Vamos lá. Opa, pois não, minha irmã? Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Boa. Quem mais que é diferente aí? Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Quem mais tem diferente? Pois não, meu irmão? Obedecei vossos pastores e sujeitai-vos a ele, porque velam por vossas almas, como aquele que hão de dar conta deles, para que o faça com alegria, não gemendo, porque isso não vos seria útil ou agradável. Então nós vimos aqui pastores e vimos líderes. Quem mais tem alguma coisa diferente? Guias, certo? Então, o irmão foi mais direto ao ponto, né? Então, a gente observa aqui que o texto ele não está falando especificamente do pastor de igreja como a gente conhece, mas está falando da atitude de submissão de quem é liderado. Eu não sei se deu para perceber. Por exemplo, vou dar um exemplo particular meu. Na igreja que eu pastoreei, vez por outra, entre aquele período de culto, de reunião, disso ou daquilo, sempre vem alguém para me pedir alguma coisa, me perguntar alguma coisa, ou desabafar do meu coração, falar mal de alguém, não sei. Aí nesse negócio, por exemplo, pastor e tal, e aí vinha a diaconisa Marilza, que ela cuidava da recepção, né? E aí ela falava assim: gente, vamos entrar porque está na hora do culto. Eu, pastor presidente da igreja, falava para o irmão ou para a irmã o seguinte: olha, se você quiser conversar comigo, vamos ao gabinete, porque eu aqui conversando com você, quando a líder da recepção da igreja fala para as pessoas entrar, eu tiro a autoridade dela. Aí talvez alguém pense assim: ah, mas o que tem? O que tem? Não, a autoridade é uma coisa delegada, não é uma coisa própria. Então, o que indiretamente a gente está ensinando a todo mundo? Que a gente não tem que respeitar ninguém, nem tem que atender ninguém, porque eu me basto. Como diz Roberto Carlos, esse cara sou eu. E aí qual é o problema disso? Se eu vejo, né, o irmão Paulo se acha, eu falo, por que ele pode e eu não? Aí se eu me acho, aí a Rebeca pode pensar, por que ele pode e eu não? E aí quando a gente vai ver, a gente vai ver um monte de capitão para um navio só. E o que vai acontecer? Casa dividida. E casa dividida não subsiste. E o próprio Jesus disse o quê? Que nem os demônios são assim. Ou seja, até os demônios que são ruins pra caramba, até os demônios que são ruins pra caramba, nem os demônios são assim. Então, você dá para perceber que a importância da gente não tentar dominar, mas a gente tentar conviver, só vai fazer bem. Porque quem olha esse texto geralmente pensa o quê? Ah, já viu? É para todo mundo só bater a continência para o pastor. Não, pelo contrário, é para todo mundo ter uma atitude de submissão. Porque mandar, irmãos, meu filho de 3 anos gosta, né? Por ele, a televisão é dele, só come o que ele quer, só faz o que ele quer. Só que a questão não é quem manda, é quem se responsabiliza. E aí é nessa hora que a gente precisa ter carinho e cuidado pelas pessoas que são responsáveis por um determinado trabalho. E eu não sei se dá para perceber que isso falta e muito, e por isso muitas igrejas não vão avançar, e não é praga minha, não vão avançar, porque a sabedoria mora com gente humilde. E aí, vindo para o texto bíblico, a gente já deixei muito claro, né, que não é um texto que fala especificamente de pastores,
porque de acordo com a palavra no grego, essa não é a mais adequada, né? Então, essa aqui tem muito mais a ver com liderança, com comando, com direção. Mas trazendo esse texto para o ministério pastoral, eu queria só, fiquei mal acostumado, gente. Eu estou esperando a água, tem como alguém arrumar aquela água, tá bom? Culpa de vocês. Se eu ficasse de boca seca das outras vezes, eu não ia reclamar. Mas vamos lá. O pastor, segundo a Bíblia, ele é alguém que supervisiona a igreja, né? Ele é uma pessoa que precisa ser respeitada, porque se ele não for respeitado, como é que ele vai ensinar? Né? Você deve reparar que se... pode, mesmo pequenininha a foto, coloca daquele jeito mesmo. Se você tiver um olhar um pouquinho mais atento, você vai reparar que tem ali a foto de uma menina, né, agindo como mãe da sua mãe. E a gente sabe que não tem como uma família dar certo se uma criança manda no adulto. Não tem como. Eu não estou dizendo que toda criança é irresponsável. E eu não estou dizendo que todo adulto é responsável. Eu só estou dizendo que, por exemplo, se uma criança fizer tocar o terror em casa, aí o vizinho chamar a polícia, o policial vai dar bronca na criança ou vai dar bronca no adulto? Porque pressupõe-se que é o adulto o responsável. Então, já que ele é o responsável, né, então, enquanto responsável, ele precisa fazer o quê? Ele precisa dar a orientação. E o outro precisa o quê? Atender a orientação. Concordando ou discordando, pelo menos deve considerar. Minha mãe não vai estar sempre certa, mas não custa nada escutar. Meu pai não vai estar sempre certo, mas não custa nada escutar. Então é uma coisa mais ou menos assim. E aí, nesse caso, a gente tem a sua responsabilidade pelo ensino, pela exortação, e exortar não é espinafrar, exortar é encorajar, só para deixar claro, né? E nesse caso, se quiser pegar de novo, eu tenho a imagem aqui no celular, você que sabe. Aí, em relação a essa questão de apoiar, corrigir, só que a Bíblia diz que é com paciência e doutrina. E eu não sei se dá para perceber que isso parece uma coisa simples, mas não é. Tem gente que tem aquela ideia de que assim, o pregador vai lá na frente, abre a boca e tudo flui. Não, porque ele precisa ser com paciência e com doutrina. E às vezes o pastor pode ter muita paciência e não ter doutrina. Ele pode ter muita doutrina e não ter paciência. E a Bíblia diz que tem que equilibrar os dois. Eu não sei você, para mim isso é osso. Então, nesse caso aqui, é muito importante que a gente veja que, dependendo de multifatores, o pastor obviamente vai ser tentado a não corrigir. Porque o ministério pastoral me lembra muito o trabalho de mãe. E o que mãe faz se não desagradar os filhos? O cara quer chegar mais tarde, a mãe reclama. Ele deixa a toalha molhada na cama, a mãe reclama. Quando ele é pequeno é o tal de não, né? Eu, pelo menos, quando eu era criança, queria andar de bicicleta na rua, eu às vezes fazia assim, mãe, vou ali, porque eu tinha medo de falar, mãe, posso, e minha mãe não deixava, né? E aí quando eu falava, mãe, vou ali, e ela falou, mas com ordem de quem, né? Então, querendo ou não, a gente fica com bronca, a gente fica chateado. E qual é a situação do ofício pastoral? É do desagrado. Ele não está lá para fazer média. E aí qual é a parte complicada? Né? A parte complicada é que na maioria das vezes é daquela pessoa que ele desagrada que vem o sustento ministerial dele, é dali que vem o dinheiro para ele pagar a escola dos filhos dele, é dali que vem o dinheiro para ele pagar a prestação da casa dele. Então nessa hora o que muitos vão fazer? Negociar. Só que quando negocia já não faz mais o trabalho de mãe. Trabalho de mãe é missão, não é troca de mão de obra por dinheiro. Então eu não sei se dá para perceber que isso é uma tarefa difícil. Isso não é uma coisa fácil. Tanto que não é fácil, que de toda a membresia da igreja, é toda a membresia que é pastor? Não. Todos os jovens querem ir para o ministério pastoral? Não. Todas as esposas querem que seus maridos sejam pastores? Não. Por quê? Porque se fosse fácil, todo mundo iria. Se fosse fácil, todo mundo gostaria de estar lá. É legal ganhar um presente no dia do pastor. É legal falar bonito, fazer citações de filósofos. É bonito, é legal, é bacana. Só que não existe só isso. Não existe só isso.
Todo mundo está afim de chegar e trazer uma palavra de encorajamento quando tem um cadáver ali, ou um caixão lacrado, ou de repente teve que fazer cirurgia para corrigir a face do camarada que foi esfacelada? Todo mundo está afim de chegar lá e trazer uma palavra para abençoar aquelas pessoas? Eu acho que não. Então eu não sei se dá para perceber que é bom ressaltar que essa situação é uma situação difícil, né? Porque é preciso ter paciência. Não dá para você esperar a maturidade de todo mundo, não dá para você esperar a bondade de todo mundo, não dá para você experimentar que todo mundo seja leal, não dá para esperar isso. Por quê? Porque a igreja é uma oficina. Cada um de nós tem uma área a ser tratada. Uns é problema moral, outros problema financeiro, outros problema conjugal, outros problema espiritual, outros tem que tomar remédio mesmo. Cada um tem uma dificuldade na igreja. E aí, qual é a situação? Se igreja é família, a gente não joga ninguém fora. E se não joga ninguém fora, vai ter uns perturbados lá no plantão. E você vai ter que pegar todo mundo no colo e abraçar. E quando o perturbado se afastar da igreja, a gente vai visitar o perturbado para chamar ele para voltar. Então, eu não sei se dá para perceber que assim, igreja é isso. E aí vem aquele ditado, né? Não sabe brincar, não desce pro play. Por isso que muita gente, né, quer ficar na frente, mas quando entra no ministério não aguenta a pressão. Por quê? Porque pensava que era uma coisa, mas era outra. E aí, diante de uma situação dessa, será, né, que tem pastor que acha o ministério uma tarefa fácil? Eu pelo menos imagino que o pastor que acha pastorear fácil, ou ele nunca pastoreou, né? Ou então, assim, ele não necessariamente pastoreia, ele controla. Aí é mole, né? Se eu conviver com a minha esposa controlando a minha esposa, é mole. Agora, se for conviver, é um pouco mais complicado, né? Por exemplo, o marido de uma mulher anulada, tranquilo, ele faz o que ele quiser e ela faz o que ele quiser. Agora, um marido que convive com a sua esposa, vai escutar, vai ouvir não, ela vai botar as mãos na cadeira, vai rodar a baiana, tá dando para entender? Vai ter que revezar quem vai lavar a louça, ou seja, não vai ser fácil. Então, quem acha a tarefa fácil é porque não conhece o calor da batalha. É aquele cara que diria o seguinte: até eu faço esse gol, mas nunca correu metade do campo. Aí é mole. Qual de nós, olhando, por exemplo, na televisão, aquele político é ladrão, eu roubo caneta no meu trabalho, eu posso falar que o político é ladrão? A questão é oportunidade. Aí é que é a situação. O safado traiu a mulher, eu olho o decote da moça ali. A questão é oportunidade. Eu não sei se dá para perceber que é o seguinte: nós muitas vezes temos a solução para o problema de todo mundo, mas não tomamos conta da nossa própria vida. Então, eu acredito que nenhum pastor vai achar o ministério pastoral uma tarefa fácil. Se ele considerar que é um pecador para ajudar outros pecadores a serem parecidos com um Deus Santo, eu desconfio que ele não vai achar nem essa tarefa difícil. Ele vai achar impossível. Porque pensa bem, pensa na cena, imagina, você com os pecados que você tem, seja aqueles que você lembra e aqueles que você não lembra. Os que eu não lembro, minha esposa me conta. E aí o que acontece? Imagina você, com todos os pecados que você tem, como é que você vai ajudar as outras pessoas a serem parecidas com Deus? Se por um milagre Deus não lhe ajudar. Não tem como. Não tem como você ajudar pessoas pecadoras a serem parecidas com Deus, sendo você também pecador. Não tem como. E aí, eu não sei se deu para você perceber, né, que além dessas funções estabelecidas nas Escrituras, Deus manda que ele seja uma pessoa irrepreensível. Pensa bem, gente, que ser humano normal vai fazer um negócio desse? Né? Assim, ser irrepreensível não é uma coisa fácil, né? Porque se fosse fácil, todo mundo seria. Não teria apenas uma exigência para o pastor ser irrepreensível. Não é fácil você ser uma frigideira sem cabo. Imagina que todo dia alguém de repente está caçando um defeito em você. Imagina que alguém achar que você está velho demais, você está novo demais, você demora muito falando, você demora pouco, né? Eu lembro de um pastor amigo meu, tadinho, ele estava triste porque as pessoas diziam que ele não tinha mensagem, porque ele pregava em menos de 15 minutos. Aí eu falava para ele: manda esse povo para a minha igreja, filho.
Então, o que acontece? Ou seja, qual é o raciocínio que a gente tem? Se as pessoas reclamam que a pregação é longa, então elas vão ficar felizes quando a pregação é curta. Mas não. Por quê? Porque a gente está sempre, como é que eu posso dizer? Digamos, se eu não estou bem, eu vou procurar alguma coisa ruim em você para criticar. Está dando para entender como é que é o negócio? E aí, nessa situação, qual é a parte que é difícil do ministério pastoral? Meus irmãos não são problema, eles têm problemas. Se eles têm problemas, uma hora esses problemas deles vão chegar até a mim. Não tem como. Você pode ser um homem fenomenal, mas se você está casado com uma mulher que não é fenomenal, os problemas que ela arrumar vai chegar até você. Você pode ser uma esposa maravilhosa, você pode ser a mulher maravilha, mas se o seu marido é uma roda presa, é um camarada que você tem que pedir esmola para dois porque ele é um encostado, tá entendendo? Violento, mentiroso. O que acontece? Você pode ser a melhor mulher do mundo, mas você vai colher os frutos, né, daquilo que ele plantar também, não tem para onde correr. Então, você, no exercício do ministério, por mais que você seja uma pessoa que queira, né, ser a melhor pessoa do mundo, você ainda assim vai ter falhas. E você ainda vai, de alguma forma, né, como é que eu posso dizer, ter limitações para ajudar as pessoas a serem parecidas com Deus. Até porque esse cara, além de ir para grego, hebraico, hermenêutica, exegese, teologia, ele precisa pagar as contas, ter a família em ordem. Eu lembro de uma vez, um pastor amigo meu foi pregar na minha igreja, e aí uma irmã chegou para minha esposa e falou assim: aquela moça ali de tomara que caia é a mulher do pastor? Então, pode parecer bobeira, gente, mas ele é o pregador. Mas a irmã chegou na minha esposa para perguntar quem era a mulher de tomara que caia. Entende? E assim, por exemplo, um pastor amigo meu, ele é pastor de jovens lá em Campos, e ele é filho de pastor, né? Ele falou que estavam todas as crianças correndo em volta da igreja, né? E ele também correndo. E aí, todo mundo correndo. Quando chegou a vez dele, o diácono parou e falou assim: não pode correr aqui. Mas irmão, falou, está todo mundo correndo. Você é o filho do pastor. Você entende que assim, tem ser humano que lida com um negócio desse. Tem ser humano que fala assim: não, eu não vou passar por isso. Claro que a gente olhando parece simples, mas tenta calçar o sapato de uma pessoa dessa durante 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Não é uma tarefa fácil. E nesse caso, é importante a gente verificar que ele tem que manter a família em ordem, pagar as contas, cuidar da sua igrejinha, que é a sua casa, para depois poder cuidar do igrejão. Porque senão alguém vai estar sempre falando: olha lá, ele orienta tanto o filho dos outros, olha como é que é o filho dele. Só que é o seguinte, você não tem culpa se o teu filho de 20, de 30, de 40 anos, ele age de um jeito errado. Você cuidou dele quando ele era pequeno. Só que muita gente não vê assim. Entende como é o negócio? E aí, nesse caso, ele precisa cuidar da sua própria família para poder cuidar da família dos outros. E embora, né, o pastor seja passivo de muitos erros como você, Deus não exige de você o mesmo que exige dele. Você pode reparar que o texto cobra que ele seja irrepreensível. Por quê? Porque ele tem que cuidar do rebanho de Deus. Ele deve ter zelo, mas ele não é dono. Né? Se você olhar, por exemplo, a primeira epístola de Pedro, capítulo 5, vai falar que é para o pastor ele cuidar do rebanho de Deus. Ele deve ter zelo, né? Mas ele não é dono. Então, ou seja, ele toma conta, mas não é dele. Né? E nesse caso, rapaz, já botou até no copo, obrigado, rapaz. E aí, é muito comum quando alguém seja zeloso, ela se acha dona. Mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo outro, eu cavei essa sapata. E aí o que acontece? Às vezes a pessoa, ela tem tanto cuidado que ela confunde os papéis. O mordomo, ele administra, mas ele não é o dono. E nesse caso aqui, o pastor ele precisa ser zeloso, mas não dono. Ele deve amar o rebanho, mas não pode se apegar em demasia como se dele fosse. Por quê? Porque a qualquer momento Deus pode ou ordenar ou permitir que ele saia. E aí? De repente ele está cheio de planos. E Deus fala: não é isso.
Eu não sei se dá para perceber, né? Uma coisa que eu trago muito no meu coração: o que é de Deus a gente não força. Você não pega uma marreta para rosquear um parafuso, né? Então, e se você tentar fazer isso num chip de computador, aí que o computador não funciona mesmo. E nesse caso, ele precisa dizer com frequência para si mesmo: o rebanho não é meu, o rebanho não é meu. Mas também ele não pode largar de mão só porque o rebanho é dele, né? Então, olha que crise. Ele não pode nem deixar de mão, quer saber, esse pessoal não quer nada. Ele não pode fazer isso. Mas ele também não pode matar no peito como assim: é o meu rebanho. Não. Então, é como, por exemplo, um estilista, né, que está ajeitando o vestido da noiva, né? E aí o que acontece? Ele está lá preparando o vestido, mas a noiva não é dele. A mulher está um espetáculo, mas não é dele. Ele pode achar linda, mas não é dele. Então, você pode de repente achar simples, mas não é. Não é. Conta-se a história de um pastor que o pessoal estava conversando com ele que de repente seria melhor ele orar a Deus se era para ele sair ou não da igreja. E ele falou: eu só saio daqui morto. Morreu. E nesse caso, em relação à situação, é importante a gente ter a ideia, né, de que assim, nós não somos donos de nada. Eu confesso para vocês que assim, antes de eu ser pastor, eu achava que era mais fácil. Eu achava. Eu via as crianças cantando no segundo domingo, dando meia, era um negócio tão bonito, né? E aí o pastor chorava, aí via as irmãs, pegava o microfone, falava aquele monte de coisa bonita. Eu falava: ser pastor, ó, muito bom esse negócio. Aí eu fui para o seminário, aí eu já comecei a achar um pouco mais chato. Eu falei: se tem que estudar isso, ler isso, já foi começando a ficar complicado. Aí depois eu fui dirigir congregação, eu falei: meu Deus, só 10 membros, já é esse negócio, como é que deve ser 20 membros, 50 membros, 100 membros, né? E aí eu me tornei pastor membro de igreja, aí eu percebi que a cobrança já era diferente, né? Eu não era pastor da igreja, mas eu não era um membro comum. Até numa assembleia, para eu levantar para falar alguma coisa, já ficava, né? Então, era complicado. Ou seja, à medida que eu fui galgando, eu fui percebendo que não era simples assim. E hoje eu não digo que é difícil, eu digo que é impossível. Ou Deus ajuda, ou não rola. E nesse caso aqui, a gente, por exemplo, vai observar, né, que essas questões deixam muito claro para a gente o quanto a gente precisa considerar, né? O pastor, ele deve cuidar do rebanho de Deus, como diz a primeira epístola de Pedro, capítulo 5, né? Ele precisa cuidar de livre vontade, independentemente do afeto ou do merecimento da ovelha. Porque tem aquela ovelha que você tem o maior prazer de orientar, você tem o maior prazer de cuidar. É uma pessoa que lhe ouve, é uma pessoa que lhe atende, é uma pessoa que lhe abençoa. E mesmo quando você está errado, ela te chama para conversar, mas ela te trata com cuidado, até na hora de chegar e dar uma puxada na sua orelha. Eu, pelo menos, já tive algumas experiências interessantes. Ah, pastor, passa lá em casa para a gente tomar um café. Aí você pensa assim: oh, vou comer aquele bolo de banana com canela. Aí você está lá, e a gente está batendo papo, e de repente começa, né? Então, são situações que, por exemplo, é tranquilo. Agora tem gente que assim, eu lembro de um irmão de uma igreja, né, que o pastor tinha saído e ele mandou uma mensagem para mim: pastor, vem ser nosso pastor. Eu falei: meu irmão, o pastor não escolhe ovelha, pastor pastoreia o que Deus manda, e Deus manda. Mas aí o que acontece? É ovelha que escolhe o pastor. Tanto que quando as pessoas não querem saber daquele pastor, o que elas fazem? Elas vão para outra igreja. Então o que acontece? O pastor já precisa pedir direção a Deus para ver se deve ir, se não deve. A ovelha também deveria, mas ela já não tem a mesma preocupação. E nesse caso, o que acontece? Diante dessa situação, tem que ser de livre vontade. Eu quero ir lá. Eu quero cuidar dessa pessoa. Se ela merece ou não merece, se ela fala de mim ou se não fala, se ela faz isso ou não faz, isso é problema dela. Não tem a ver comigo e ela, tem a ver comigo e Deus. Conta-se a história, né, de... O pastor foi visitar uma ovelha, e aí nisso a filhinha da irmã ficava olhando para a cara do pastor. E aí o pastor está lá conversando com a irmã: ah, pastor, que bom que você veio,
que bênção, ora aqui, ora por isso, ora por aquilo e tal. E a garotinha só com aquela cara assim de, eu sei que você fez no verão passado. E até que antes do pastor ir embora, ele não aguentou e perguntou: ô minha filhinha, por que você está me olhando desse jeito? Estou procurando a sua segunda cara, a mamãe falou que você tem duas. E nesse caso, em relação a isso, eu não sei se dá para perceber, né, que Deus não dá ao pastor o direito de trabalhar por obrigação. Deus não dá ao pastor o direito de trabalhar na marra. Deus não dá ao pastor o direito de trabalhar por necessidade financeira, muito menos por manutenção de status. Porque é aquela situação, por exemplo, na cabeça de um membro comum, pode-se pensar, ele não vai deixar a nossa igreja, porque onde ele vai ganhar o que ele ganha aqui? Só que, por exemplo, um pastor que realmente é vocacionado por Deus, ele sabe que ele está tendo uma vida tranquila financeiramente, mas ele se olha no espelho e ele sabe: eu não estou pastoreando, eu sou um funcionário aqui, eu não sou pastor dessa gente. E vai ter aquele cara que vai aceitar por causa do dinheiro que recebe, mas tem aquele que foi chamado para ser pastor, e ele sabe que ele não está ali porque foi contratado, ele está ali porque ele foi vocacionado. Então eu não sei se dá para perceber que há diferenças e diferenças, e é nesse caminho que muitos caras saem do seminário. É nesse caminho que muitos deixam o ministério. É nesse caminho que muitos falam assim: isso não é para mim, porque percebe o que é ser pastor. Quem não percebe, é mole, é só fazer isso e isso, né? E nesse caso, a gente vai, por exemplo, observar, né, que a Bíblia exige que ele pastoreie de livre vontade, bem tratado ou mal tratado, com desejo de servir e como exemplo do rebanho. Se não for um exemplo de perfeição, que seja pelo menos um exemplo de quem está buscando a perfeição. Se ele não alcançar um alto nível de santidade, que alcance um alto nível de confissão e arrependimento. É importante isso, né? Eu lembro de uma vez que eu tinha brigado com a Gisélia, e aí eu fui pregar. E a Gisélia, antes do nosso menino nascer, ela sempre sentava no primeiro ou no segundo banco. E eu abri a Bíblia, ia começar a pregar, a Gisele olhando para minha cara, e aí eu pensei assim: não dá para pregar brigado com a mulher, e ela olhando para minha cara. Ela podia ter faltado o culto nesse dia, mas não faltou. E aí o que aconteceu? Eu falei: irmãos, antes de pregar, eu quero aqui pedir perdão à minha esposa, eu pensei: pronto, perdi meu ministério. E aí, coisa de 2 ou 3 semanas depois, uma irmã chegou para mim e falou assim: pastor, eu estava pensando em não cantar, mas aí eu lembrei do dia que o pastor brigou com a esposa, pediu perdão à esposa diante da igreja e pregou, e eu falei o seguinte: o que eu preciso fazer é me arrepender, é disso que eu preciso, né? Porque qual é o problema da gente? Ninguém aqui tem perfeição, ninguém aqui vai alcançar a perfeição nessa vida. A gente pode até caçar defeito nos outros, mas alcançar a perfeição aqui a gente não vai. Então, no mínimo, a gente precisa ser humilde. Para quê? Reconhecer as falhas e falar assim: Senhor, me ajuda a melhorar, pelo menos isso. Mas aí qual é o problema? É mais fácil eu dizer que eu errei, né, por causa do irmão fulano, eu errei por causa da irmã Beltrana, eu errei por causa de não sei quem. Então, quando pelo menos o pastor ele age como alguém que admite suas falhas, ele já está sendo uma referência. Bom seria que ele fosse o cara que não tivesse erro nenhum. Mas eu lembro de um obreiro que chegou para mim e falou: pastor, minha vida é um livro aberto. Aí eu falei para ele: então a sujeira está na capa, meu irmão, porque se a Bíblia não mente, não há nenhum justo, nenhum sequer. Tem sujeira aí, com certeza. Geralmente por trás de um moralista se esconde um canalha. Não existem pessoas perfeitas do céu para baixo, não existe. E nesse caso, a gente, por exemplo, vai reparar aqui que eu não sei se você consegue raciocinar comigo. Pode ter certeza, meu irmão, estou correndo para a gente poder ir embora daqui a pouco. E aí, quanto a essa situação, raciocina comigo. O problema básico dele não é pastorear pecadores. O problema dele é pastorear pecadores sendo pecador. Mas ainda assim, Deus exige que ele seja exemplo para o rebanho. Independentemente de atingir o alvo ou não, ele é obrigado pelo ofício pastoral a perseguir isso daí. Todo o povo peca, e o líder, né? E o líder também, mas paira sobre o pastor a responsabilidade de ser exemplo para o rebanho. Entende? O cara é de carne e osso igual a você, mas cabe a ele
é a responsabilidade de ser exemplo, apesar de ele ser igual a você. Ou você acha que se cortar aqui sai chocolate? Eu sou marronzinho, filho, mas se cortar aqui sai sangue, igual todo mundo. E é importante a gente ter isso em mente, né? Por quê? Porque é isso, né, que vai ajudar a igreja a ir para frente. Se eu sei que o meu pastor é humano, então eu vou esperar dele humanidade. E se você, como pastor, você sabe que você é humano, você sabe que você não pode dar mole para Kojak, como dizia minha mãe. Você tem que estar ligado, né? Quantos caras igual a você o diabo já não derrubou? Então é importante ficar atento a isso. E aí, quanto a essa situação, não é fácil você fazer isso daí. Mas, né, de acordo com o texto, ele como líder deve ser obedecido pelas ovelhas. E eu pergunto para você, meu filho de 3 anos não quer obedecer a gente, vocês acham que marmanjo quer obedecer, pastor? Pensa comigo. Quer ver uma coisa interessante? Quando alguém trabalha na igreja, geralmente as pessoas falam o quê? Pastor, eu estou aqui para apoiar, não me bota como líder não. Não sei se você já escutou isso. Aqui em Belford Roxo é diferente, mas lá em Caxias, entende? O que acontece? Não, pastor, pode contar comigo, então tá legal, você vai responder isso aqui. Não, pastor, só para apoiar. Sabe por quê? Porque a pessoa sabe que ela vai falar, não vai ser atendida, vai ser boicotada, ela vai dar uma direção, a pessoa vai puxar para outra. E a pessoa se desgasta e fala assim, não, aceitei Jesus para ter paz. Eu não aceitei Jesus para ficar vivendo no inferno. Só que, por exemplo, o pastor não é assim, porque ele é vocacionado. Ele tem que fazer aquilo ali, né? E aqueles que percebem que ministério pastoral é desse jeito, quando percebe rápido, já vai logo ser empresário, toca a vida, porque ele sabe que assim, aquilo ali não é para ele, né? Eu não estou fazendo apologia de que pastor tem que sofrer, só que pastor também sofre, né? Não é uma coisa cômoda, né? Nem confortável. E aí, voltando para cá, para o nosso texto, qual é a parte difícil na questão da obediência? Que as pessoas dizem assim, eu obedeço a Deus. Quem obedece a Deus, obedece a quem Deus mandou obedecer. Se não obedece a quem Deus mandou obedecer, desculpa, não obedece a Deus. E se não obedece a Deus, é rebelde. E se é rebelde, está fechado com Satanás. E nesse caso aqui, eu não sei se dá para perceber que assim, qual é a parte que a gente tem que ter cuidado nesse caso aqui, né? É que muita gente confunde autoridade com autoritarismo. Por exemplo, eu estou dirigindo o meu carro, o policial fala assim, encosta por favor. Eu encosto. Sai do carro por favor. Eu saio. Abre a mala por favor. Eu abro. Ele está exercendo a autoridade dele. Ele é um agente do Estado. Quando eu atendo ao policial, eu estou respeitando a autoridade do Estado. Agora, se ele falar assim, pula de um pé só, fala assim, eu sou um banana, usando da autoridade que ele tem, para que eu faça o que ele quer. Não sei se dá para perceber a diferença. Então, qual é a situação? Eu não vou atender o líder, por exemplo, digamos que o meu líder, né, seja pastor, seja diácono, seja líder de jovens, seja lá o que for, ele vai falar assim, olha, a partir de hoje, você só vai comer ervilha com abóbora. Não, ele não tem autoridade para falar sobre isso. Aí seria autoritarismo. Não sei se dá para perceber a diferença. Tem coisa que assim, não é da alçada do líder espiritual dizer para você fazer. Agora, tem coisa que mesmo que ele não nascesse, mesmo que ele morresse, o texto bíblico estaria lhe dizendo. E você não está deixando de atender porque ele falou. Você está deixando de atender porque é desconfortável para você, mas a Bíblia está lá. E ela está dizendo. E você pode matar aquele pastor. Você pode trazer outro. Você pode dar um jeito para ele sair. Mas a Bíblia vai continuar dizendo aquilo ali. Eu não sei se dá para perceber. A autoridade, ela é delegada por Deus. O autoritarismo é aquela apropriação de algo que não é nosso. Aí é que está a questão. Por exemplo, eu tenho autoridade sobre meu filho, mas não é por isso que eu vou chegar agora lá em casa com uma barra de ferro e dar em cima dele.
Eu tenho autoridade sobre o meu filho, mas não é por isso que eu falo assim, hoje ele não come. Não, porque senão virá autoritarismo. Eu estou lá para cuidar dele, eu estou lá para torná-lo alguém melhor, eu estou lá para oferecer uma pessoa melhor para a sociedade. Percebe como é que é o negócio? Não é porque ele é meu filho que ele é minha propriedade. A autoridade do professor, que hoje em dia, né, mas aí vai parecer desabafo. Então o que acontece? O professor, ele tem a sua orientação ali para dar. Ele é autoridade naquela área ali, mas ele não é o pai daquele aluno. Ele não é o dono daquele aluno. Ele não pode oprimir aquele aluno. E aí qual é o problema que a gente enfrenta na maioria das vezes? As pessoas, elas querem dominar as outras. Elas querem controlar a igreja. Elas querem mandar nas outras pessoas. E aí, eu não sei se dá para perceber, na igreja só existe lugar para quem quer obedecer, irmãos. Um pastor hoje, né, ele era seminarista e bacharel em teologia, ele queria muito ser ordenado. E eu falava com ele, cara, vê isso, vê aquilo outro, sabe por quê? Na igreja só tem lugar para quem quer obedecer. Se você não atende a Deus, você vai respeitar a decisão da Assembleia da Igreja. E aí sabe o que acontece? A gente finge que usa a democracia, a gente finge que respeita o estatuto, a gente finge que obedece a Bíblia, mas no fundo a gente controla as pessoas. Aí eu digo, o que adiantou você ser ordenado? Você não está sendo pastor, não está, né? Então, que eu e você observemos, né, que assim, a autoridade é de Deus, mas o autoritarismo, ele é do homem para satisfazer seu próprio egoísmo. E nessa confusão, a gente vai se questionar, né, toda forma de autoridade. Então a gente vai sempre achar que quem exerce autoridade é autoritário, e não é verdade, irmãos. E qual é o problema disso? Uma geração de filhos sem pais, uma geração de cavaleiros solitários, pessoas que nunca vão chegar a lugar nenhum. Entende? E é importante, né, que tanto eu quanto você estejamos atentos a isso. Hebreus 13:17 deixa claro que nós devemos nos submeter à autoridade do nosso pastor, do nosso líder, do nosso guia, né, já que ele é quem cuida de nós, como quem deverá prestar contas ao Senhor. Pensa naquela menina que prefere ouvir o namorado do que o pai. A gente não acha absurdo? É simples isso, é simples. O pai tem uma responsabilidade por ela que o namorado não tem. Tudo bem que o namorado fala, não bota essa roupa, e ela não bota. Você não vai sair esse final de semana, e ela não sai. O pai fala isso, ela bota a mão nas cadeiras e começa a pagar a sugestão, né? E aí claro, aqui em Belfor Roxo não, mas lá em Caxias é mais ou menos assim. E aí nessa situação, que Deus me guarde de pregar para alguém em Caxias que assistiu o meu vídeo. Então, eu não sei se dá para perceber que a gente não pode confundir as coisas. O pastor, ele vai prestar conta das orientações que ele deu, daquilo que ele se omitiu. Então, por exemplo, o pastor orientou errado, ou ele não orientou certo, ele vai dar conta. Agora, ele não vai dar conta de crente rebelde. É diferente. Eu lembro que já teve vezes, né, de algumas pessoas que fizeram algumas besteiras. Ah, mas o pastor vai dar conta. Eu falei, negativo. Pastor dá conta da orientação errada que deu, ou dá conta de ter se acovardado de não ter falado o que deveria falar. É como, por exemplo, um outro pastor não estaria pregando isso que eu estou pregando aqui. Mas aí, entende? Uma hora eu vou ficar de cara a cara com Deus, e Deus vai conversar comigo. É uma coisa. Agora, você orientar e o cara não atender, é problema dele, de Deus e do diabo. O pastor não tem nada a ver com isso. E nesse caso aqui, por exemplo, ainda à luz de Hebreus 13:17, é importante observar que quando o pastor não é atendido e sua orientação ela é desconsiderada por causa do peso da prestação de contas, mesmo que seja o caso de ovelhas autoapacentadas, porque tem ovelhas autoapacentadas, né, gente? E aí isso, mesmo que sejam ovelhas indolentes ou insolentes, a alegria do pastor vai diminuindo. E ele passa a fazer o que deve fazer, né? Apenas porque tem que fazer, em vez de desejar conduzir pessoas que desejam viver em novidades de vida. Aí eu não sei se você consegue raciocinar comigo, que assim, o pastor chegou aqui todo animado e agora não quer nada. Não é que não quer nada, as pessoas cansam, elas cansam, e algumas até pensam o seguinte, eu vou desperdiçar a minha vida daqui a pouco acaba. E aí o cara está fazendo, em vez de fazer com alegria, faz gemendo. Vou de novo lá, vou ver fulano de novo,
vou pregar para fulano de novo, vou ouvir fulano de novo, fulano vai ligar para mim na segunda-feira de manhã para reclamar de novo da pregação, vai ter de novo isso, e vai não sei o que lá, e fulano deu um soco na mulher, vai todo mundo dizer que é culpa minha. E aí o que acontece? Chega uma hora que assim, ou o cara adoece, ou ele morre, ou ele sai. E aí vai ter gente que vai falar assim, ele foi para outra igreja por causa de dinheiro, por causa não sei o que lá, em vez de pensar assim, por que a gente não resolve alguma coisa na nossa vida para que nós sejamos, né, aquele lugar em que o pastor vem com alegria para levantar a bandeira do Evangelho? Então é um tipo de situação que a Bíblia diz o quê? Para que ele faça com alegria e não gemendo. Porque se ele estiver gemendo, ninguém vai ganhar com isso. Pena, né, que, por exemplo, essas pessoas insolentes, elas não percebem que respeitar o pastor é benefício para a própria igreja. Ou você acha, né, que o seu parente vai querer ir na sua igreja se ele escuta falar que seu pastor não presta? Não tem como. Imagina, eu malho meu pastor em casa, aí eu vou chamar minha esposa para ir na minha igreja, e eu vou lá naquele cara de pau nada, meu marido fala um monte de coisa dele. Deu para entender como é que é o negócio? Então, né, é claro, né, que alguns, né, o fato, né, de alguns membros não serem obedientes não vai impedir o pastor de continuar o seu ministério, mas com certeza, né, vai desmotivar tanto a ele quanto a muitos que estariam aspirando ao episcopado, né? Quantas pessoas que, não vou, porque eu não quero passar por isso. Então, né, que eu e você, né, possamos observar, deixa eu só fechar. Então, por exemplo, que eu e você possamos observar que o fato de terem membros que não obedecem não vai impedir o pastor de continuar, mas vai desmotivar muitos que talvez aspirassem ao episcopado. No meu tempo de seminarista, os meninos de 17 anos saíam do segundo grau e iam para o ministério, iam para o seminário, né? Então a gente viu os garotos novos, né, querendo trabalhar na igreja, né? Por exemplo, alguns irmãos, né, iam depois de adultos. Hoje, por exemplo, eu lembro de uma situação de um pastor perguntando: quem é que se sente vocacionado no ministério pastoral? Ninguém levantou a mão. Aí o irmão Reginaldo levantou a mão, né? O nome dele era Reginaldo, levantou a mão, a irmã Eliette foi e abaixou a mão dele. Então o que acontece? É um tipo de situação, né, que assim, por que as pessoas ficam desmotivadas? Pelo simples fato de verem o que os seus pastores passam no dia a dia, picuinhas, questiúnculas, né? Muitas esposas vão resistir à ordenação dos seus maridos, pelo que vem outras esposas e filhos de pastores passando, ao ver o pai, o marido, né, gemendo no ministério pastoral. Então, eu gostaria, né, que você pensasse, né, que assim, a obra só perde quando o pastor não é atendido. Então, que eu e você possamos obedecer o nosso pastor, não por causa de quem é o nosso pastor, mas por causa da responsabilidade que ele tem, principalmente diante de Deus. Quer ver uma coisa interessante? O meu pastor hoje, ele foi minha ovelha na igreja que eu pastoreei. E eu dou satisfação para ele. Ele sabe que eu estou aqui. Ele sabe o que está acontecendo aqui. Ele sabe o que eu estou pregando e o que eu não estou pregando. Ele liga para mim. Eu ligo para ele. Eu peço a bênção dele. Ele me chama para tomar um café lá na casa dele. Por quê? Não interessa se eu já o pastoreei. O que interessa é que se eu sou ovelha, eu vou ter tranquilidade de ouvir a orientação dele. Porque eu não sou menor do que ele por ouvi-lo. E nem sou melhor do que ele por orientá-lo. Né? Então é importante a gente ter isso em mente, né? Porque senão, raciocina comigo, né? O crente do nosso tempo que não se sente confortável em ser liderado, dirigido, repreendido e disciplinado, o que vai acontecer? Ele não vai crescer, porque observa bem, todo o seu nível de crescimento está relacionado a uma orientação que você recebeu. Quer ver uma coisa? Se você sabe tocar, se você sabe cantar, se você sabe amarrar o cadastro, se você sabe dirigir, se você sabe lavar a louça, é porque você recebeu uma orientação de alguém. Ou seja, tudo que você sabe é porque você ouviu alguém. E pode reparar que todas as vezes que nós quebramos a cara foi quando não ouvimos alguém. E aí, nesse caso, né, por exemplo, se a ovelha ela contrata o pastor na mentalidade do mercado, como é que ela vai, né, ouvir a orientação de quem ela contratou? Como um membro de uma igreja que está há 30 anos nessa igreja vai atender um pastor que chegou semana passada?
Tá entendendo? Como que um militar de alta patente vai obedecer o pastor se ele não obedecer a Bíblia? Como um doutor vai atender o seu pastor sem reconhecer a sua autoridade espiritual? Ou seja, se a gente não tiver uma mudança espiritual interna consistente, a gente não vai ser ovelha. E se a gente não for ovelha, a gente não é igreja. E se a gente não for igreja, o que adianta? Né? Então é importante que assim, cada um, né, tenha uma igreja ideal na cabeça. Mas Deus instituiu o ministério pastoral pondo o cajado na mão de apenas uma pessoa. Um pastor amigo meu, ele é pastor de jovens numa determinada igreja. E aí, o pastor não quer voltar para o culto presencial. E ele gostaria que voltasse. Eu falei, cara, o cajado não está na sua mão. Atenda o seu pastor. Some com ele. Esteja ao lado dele. Você pode discordar, mas ele é o pastor da igreja e não você. Aprenda a ser o segundo e Deus vai honrar você. Mas qual é o problema da gente? Cada um tem uma igreja na cabeça. Só que quem vai dar contas da igreja não é ele, é o pastor dele. E é importante a gente ter isso em mente. Conforme o irmão falou agora há pouco, hoje em dia, todo mundo é pastoreado por todo mundo, né? Eu lembro que uma vez eu preguei contra Gato de Luz e uma irmã falou assim, eu estava discordando de você, mas eu ouvi o Silas Malafaia. Aí o cara comigo, meu Deus, a minha autoridade dependendo do outro pastor. Ou seja, a irmã não me ouviu porque me ouviu. Ela não me ouviu porque eu preguei. Ela só me ouviu porque o Silas Malafaia falou que gato era pecado. Você percebe, nesse tempo que a gente vive, olha como é que são as coisas. Cada um é pastoreado, seja por alguém da TV, da internet e assim por diante. Ou seja, o cara recebe pasto católico na segunda, adventista na terça, testemunho de Jeová na quarta, pentecostal na quinta, neopentecostal na sexta, né, presbiteriano no sábado e batista no domingo. Que igreja a gente vai ter hoje em dia? Né? Então, de acordo com a Bíblia, é o pastor que deve dar direção ao rebanho. Agora, hoje em dia, vamos ser sinceros, é o pastor que dá direção às igrejas? Na maioria das vezes não é. Não é. E a igreja vai pagar um preço por isso. E a membresia vai pagar um preço por isso. E a liderança vai pagar um preço por isso. E uma hora Deus vai falar, devolve a minha igreja. E eu não quero estar na pele dessas pessoas. E nesse caso aqui, né, o pastor, por exemplo, da igreja dá uma orientação, mas o da mídia dá outra, o da televisão dá outra. A doutrina que a ovelha recebe é um tipo salada de fruta, né? Então ela crê segundo uma tradição, fala segundo outra tradição e trabalha segundo outra tradição. E embora esses membros chamem seus pastores de pastor, elas não são ovelhas dele, não são. E aí eu pergunto, afinal, quem pastoreia essas pessoas? E há um outro dilema. Quem é o pastor de uma ovelha de uma igreja quase centenária? O 10º pastor de tal igreja vai ser teoricamente o pastor de todos, mas vão sempre compará-lo com aquele pastor, aquele pastor, aquele pastor e aquele pastor. Aí eu pergunto, é todo mundo que está disposto, irmãos, a passar por isso? Muitos não estão, muitos não estão. Pastor, porque o pastor fulano fazia assim, pastor fulano fazia assado, pastor Beltrano fazia assim, fazia assado. Tá, mas agora o pastor sou eu, e aí? Né? Então, como é que a pessoa ela atende com consentimento sem ressentimento? Porque tem gente que só de atender ela se sente mal, ela se sente inferior, ela tem que estar no comando. E aí eu pergunto, uma pessoa dessa está saudável emocionalmente? Ela quer provar o que para alguém? Né? Então, nem sempre a ação pastoral protetora vai ser vista com bons olhos. Às vezes você está tentando ajudar, às vezes você está tentando orientar, e a pessoa ela fica na defensiva. Às vezes você está vendo assim, essa mulher vai perder o marido, ou esse cara vai perder a mulher, e aí você quer orientar, pastor, deixa que a gente se entende. Aí depois a casa cai, porque não recebeu orientação. Entende? Então, todo pai que realmente ama o seu filho, gente, agrada sempre. Os irmãos que são pais, vocês agradam os filhos de vocês sempre? É sempre que vocês conseguem? E ainda mais quando o filho é adulto, que o filho criança, você ainda pega pelo braço, contrariado ou não. Agora o filho que é adulto, é ele que vem para te pedir orientação. E você de repente vai falar. Eu, por exemplo, queria muito uma moto. Meu pai ficou falando pra caramba, né? Até eu ainda tenho vontade de ter uma moto, né? E aí nesse caso, eu fiquei, eu vou comprar a moto. Eu vou, tá rindo, cara? Aí eu vou pegar a moto, eu vou andar de moto, mas eu sei que eu vou entristecer o coração do meu pai. Percebe? O meu pai não manda em mim. Meu pai não paga minhas contas. Meu pai não me dá coça. Mas eu não quero entristecer meu pai. Percebe? Agora imagina uma igreja onde a gente trabalha assim com a liderança. Imagina como seriam as coisas, né? Então, tem pessoas que entendem que o pastor que deseja proteger
está querendo dominar. E aí você percebe que o problema não está na liderança, está no liderado. E para a gente fechar, né, a palavra que a gente muitas vezes vai verificar, né, sobre o cuidado, o tratamento do pastor para com o rebanho, tem a ver com corrigir ossos quebrados. Né? Eu pelo menos já fraturei meu braço esquerdo 2 vezes, já desloquei, né, esse aqui, e o que acontece? É só um dos 2. E nesse caso, né, eu já fraturei. A primeira vez, o médico foi, deu aquela sacudida, aquela estalada e meu braço voltou para o lugar. Na segunda, eu já sabia o que o médico ia fazer e eu chorava só de pensar no que ele ia fazer. Mas agora, se ele não fizesse, o osso ia ficar calcificado, torto, e eu ia passar a minha vida toda para frente daquele jeito. E é o que acontece muitas vezes quando as ovelhas são autoapacentadas. Elas vão ter anos de igreja, mas elas vão continuar sendo aquele novo convertido, velho de casa. Eu lembro de uma irmã que falava assim: pastor, mas eu tenho 30 anos de igreja. Eu falei: igreja é NSS? Desculpa, minha filha, não adianta. Está dando para entender? O que você precisa é viver em novidade de vida. Não basta ser só membro de igreja. E eu quero encerrar aqui, gente, muito feliz pelo fato de você ter ficado comigo até agora, né? Eu sei que assim, a hora que eu comecei já ia dar mais ou menos 11 horas, mas ainda assim, né, é muito comum nas igrejas, as pessoas elas passam a palavra para o pregador tarde e elas botam na conta do pregador, e vi que vocês não fizeram isso. Glória a Deus pela vida de vocês, e fiquemos de pé, né, para nós orarmos. E eu gostaria, né, que os irmãos estivessem orando, porque eu estou com a intenção de, a cada domingo, Deus assim permitindo, intercalar, pregando sobre os oficiais da igreja pela manhã, né? Então, semana que vem, né, a gente vai pegar o caminho do ministério diaconal. Então, se você puder, né, fala com os irmãos, ou para acompanhar, né, no meu canal do YouTube, Roberlão Julião, palavra simples, né, ou então vem para cá, né, conforme a gente falou agora há pouco sobre culto virtual, né, imagina, a gente namora virtualmente, a gente come pizza virtualmente, então por que o culto vai ser virtualmente, não é mesmo? O virtualmente é quando a gente não pode. Agora, se pode, claro que se eu puder, né, eu estou lá na Conchinchina, puder namorar virtualmente com a Gisele, eu vou fazer. Mas agora, se eu posso estar perto, por que eu vou ficar longe? Certo? Para quem não sabe, Gisele é minha esposa, tá? Amém. Então vamos lá, oremos. Querido Deus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por essa oportunidade, muito obrigado, ó Deus, pela Tua Palavra. E ajuda-nos, ó Deus, como diz a Tua Palavra, a obedecermos a nossa liderança, independentemente de qual instância. Não porque o nosso líder merece, mas porque a tua igreja precisa que haja ordem. E ajuda-nos, ó Deus, a ter um coração submisso. O Senhor Jesus disse para nós que era para nós aprendermos dele, que é manso e humilde de coração. Que possamos ser mansos e humildes de coração, que possamos atender as orientações, e que mesmo quando nós discordarmos, que pelo menos nós consideremos se essa orientação é segura ou não. Ajuda a gente, ó Deus, a, olhando para o Senhor como autor e consumador da nossa fé, possamos, ó Deus, respeitar aquelas pessoas que se afadigam simplesmente para nos ajudarem a sermos mais parecidos com Jesus. E é no nome dele que assim eu oro, para a tua glória e na força do teu Espírito. E a igreja diz: amém. Então, uma boa semana, gente boa. Deus nos abençoe.